Boa noite, pessoal. Boa noite. Todo mundo bem aí? Bem. Quem que tá animadão aí? Você, Humberto? Aí, não é? Eu vim pra frente, eu tô aqui. Fica aí, ó. Por que ninguém quis sentar hoje aqui? O que tá acontecendo? Ô, Daniel, Andréia, Priscila. Ó. Eu vou separar esse fundo, eu vou colocar um em cada lado da sala. Eles ficam lá, pessoal, tudo médio em desenvolvimento, só fica fazendo bagunça lá. Aqui é a área VIP, né? Tá com a pulseirinha vermelha? Aqui é... Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, todo mundo bem? Então vamos começar então o nosso trabalho, vamos começar nosso estudo. Para a gente começar a nossa reflexão de hoje, pegamos uma frase que a gente já citou várias vezes aqui, e que é do Chico, né? Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Porque o importante é viver o hoje. Por quê? Porque o ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Então a gente tem falado muito sobre isso daqui em vários momentos durante os nossos estudos, né? Que o importante é o que fazemos agora. Muita gente vem à casa espírita, muitos espíritos em perturbação se lamentam por erros do ontem, por coisas praticadas no passado. O passado, pessoal, já foi. Ele já passou. O Chico tem uma outra frase, né? Embora nenhum de nós possa voltar atrás e corrigir os erros do passado, todos nós podemos começar hoje e fazermos um novo amanhã. E o Espiritismo fala muito sobre isso. A espiritualidade com relação aos irmãos que desencarnam em perturbação por remorso, por culpa, por e se... Lembrem sempre de uma coisa. Eu acredito que nenhum de nós aqui tem um coração maldoso. Qualquer erro que a gente tenha cometido no passado foi o melhor que nós tínhamos para dar naquela época. O melhor. Erramos porque não sabíamos. E mais, se hoje a gente sofre por causa do erro cometido no passado, é sinal de que evoluímos. E hoje percebemos que aquela conduta foi errada. Então, tudo é positivo. Então, pensemos sempre em construir o hoje e fazer um amanhã melhor. Né? Paulo, tem um monte de coisa. A lei da causa e consequência, que já falamos tanto aqui, não é? Então, estamos sofrendo consequência ainda das coisas que fizemos? Estamos. Como é que eu faço para parar? Começa a fazer o bem hoje, agora. Ok? Então tá bom. Vamos seguir? É a frase do Chiquinho, né? Francisco Cândido Xavier. Bom, pessoal, estamos lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nas leis morais. Estamos no capítulo 9, falando da lei de igualdade. E dentro da lei de igualdade, nós estamos falando aqui das desigualdades das riquezas. Falei segunda-feira passada que vai ser um assunto interessante, porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo aqui já se fez, se é que não se faz diariamente, né? Então, para a gente retomar, vamos só rever a última questãozinha que a gente falou meio de sopetão, que a gente não concluiu, tinha mais um slide. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros. Lembra que a gente estudou a igualdade, falamos que para Deus todos nós somos iguais, porém de um para o outro todos nós somos completamente diferentes, cada um tem uma aptidão diferente do outro, e o que vai valer no final das contas é o mérito de cada um. O que é o mérito? É o teu merecimento. E o teu merecimento vem de quê? Das tuas obras. E Jesus falou, a cada um conforme a sua obra.
conforme o que você faz, ok? E aí dessa igualdade que a gente estudou da moral, vem aí as desigualdades da riqueza. E aí ele pergunta, a desigualdade da riqueza não é por causa dessas diferenças entre um e outro? Tem gente que é mais competente, menos competente, gente que é mais trabalhador, menos trabalhador, tem gente que é mais materialista, gente que é menos materialista, gente a quem a riqueza, o dinheiro é muito importante, gente que não dá importância a isso. Mas veja qual foi a resposta, sim e não, porque ele cita aqui da velhacaria e do roubo, que dizes? Os espíritos, eles colocam para a gente, pessoal, uma coisa meio difícil da gente compreender. Que, basicamente, toda grande fortuna, ela é derivada, ela vem de um espólio. De em algum momento, essa pessoa que acumulou riqueza em demasia, fez alguma coisa não muito legal. Algumas, não 100%, mas ele coloca como a maioria, né? Aí ele fala, mas e a riqueza herdada? Essa não é fruto de paixões más? Eu herdei muito dinheiro. Então esse dinheiro não é um dinheiro sujo, vamos dizer assim? Ele fala, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Tá? Então a gente discutiu isso daqui rapidamente, né, no último dia. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça, mesmo aquela riqueza que a gente herda, né? E tudo isso gera consequências. Vamos seguir. Ele completa aqui, ó. Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-lo o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Então aqui o que Kardec está falando? Não é pecado ser rico, não está errado ser rico. O que é que está errado? Está errado o sentimento de ganância, né? A pressa, o ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Não, esse ano é o meu ano, eu vou fazer de um tudo para ganhar dinheiro. O que é esse de um tudo? O que é que as pessoas são capazes de fazer para juntar riquezas? É disso que o Espírito de Verdade está falando para o Kardec e para nós, né? Muito cuidado, né? Esse desejo aí não é um sentimento louvável. Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Tem aquela parábola tão questionável, né? Passagem da Bíblia que fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é isso? Há muitas interpretações, alguns já disseram que a tradução da palavra está mal colocada, não, a tradução não seria camelo, a tradução seria corda, mas o Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso dos idiomas antigos, um grande espírita, nos diz que a tradução realmente é camelo. Por quê? Porque era uma coisa tão impossível de se realizar, e essa era a ideia da parábola, né? Mas por quê, pessoal? Veja, espiritualidade não condena a riqueza, ela condena a ganância e o egoísmo. Ok? Nós vamos ver daqui um pouquinho para frente, já dissemos isso aqui, que a riqueza é a mais terrível prova dessa encarnação. Muita gente, né, tem até um espírita agora fazendo comédia, né, o Léo Ritter, né, que ele fala assim, ele está lá no céu, né, falando, não, espíritos superiores, eu errei muito, eu quero voltar milionário para passar por essa prova difícil, né? É o que a gente acaba pensando, né, de querer ter muito dinheiro, tá ok? Então foi isso que a gente tratou. Vamos entrar no assunto novo, que é a continuidade. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? O meu avô praticou um roubo a banco. Como é que é? O roubo do trem pagador, que até hoje ninguém sabe.
De repente, você fica sabendo que seu bisavô deixou uma fortuna em dinheiro na Suíça, você fica sabendo que esse dinheiro é fruto de um roubo, de uma espoliação, de um golpe. Foi você que fez? Não. Estamos pensando com a nossa cabecinha, né? Então tá tudo certo. Veja, pessoal. Quem acha que está tudo certo? Quem acha que não está tudo certo? Eu acho que em partes, porque ele pode muito bem ter resgatado esse dinheiro e fazer caridade. É uma probabilidade. Mas vamos lá. A pergunta, a resposta é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Ele não tem culpa do vô, do bisavô, do tataravô ter roubado aquele dinheiro, ok? Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. E aí, complicou? Então a gente vai pegar todo esse dinheiro, fazer uma coletiva de imprensa e devolver tudo para quem? Para o governo. Sabia que aí os espíritas iam botar um pé para trás, né? Mas é o correto, é o correto. Feliz da pessoa se assim o compreende. Pessoal, aí é um pouquinho do que a Andréia falou lá atrás. Mas você pode usar esse dinheiro para fazer justiça. Então pode dar para mim, Paulo. Fazer justiça para você, né? Aí depois você me devolve, você lava o dinheiro e me devolve metade, é isso? Aí, não adianta. Nós somos materialistas, né? Deu para entender? Ele vai explicar um pouquinho melhor. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. O que ele está falando aqui? Ele está falando que quando acontecem alguns casos desses, né, de um neto que reencarna para corrigir o erro praticado pelo bisavô, pelo tataravô, e reencarna com essa função de pegar aquele dinheiro e falar assim, peraí, para fazer isso você deu o golpe em fulano, cicrano e beltrano, então nós vamos acertar a vida desses herdeiros. Difícil, né, pessoal? Ainda vão ficar mais umas 40 encarnações aqui, né? No mínimo, né? Principalmente que, lógico, né? A prova capricha, né? A gente vem bem pobrezinho, bem sem nada, e de repente você sabe que você ganhou um dinheiro desse, que é um dinheiro sujo e legal. Pois não, Ângela. O espírito é único, né? Sim. E se ele fizer os benefícios, ajudar tudo, ele não vai aliviar o que o outro fez, né? Ele não vai tirar o peso do outro, do avô que roubou. Vai. Está falando aqui. É isso que ele está falando. Que muitas vezes, ó, eu não dou conta, mas você reencarna lá, por favor, e conserta um pouquinho do que eu fiz. Ele pode até consertar. Isso. Tá? Eu acho até legal. Mas se cada indivíduo é único, como ele vai tirar a culpa do outro? Ah, então peraí. Cuidado, cuidado, espíritas. Cuidado, espíritas. Perdão, todo mundo vai receber de qualquer coisa que tenha feito. Porém, a consequência do que fez também é inadiável e intransferível. Ok? Pode reparar o mal, mas a consequência do roubo que o seu tataravô praticou, isso você vai sentir. Pessoal, já falamos isso aqui. Deus é soberanamente justo, bom, misericórdia infinita. Deus, você não sabe o que eu fiz. Eu sei de exatamente tudo que você fez. Então, você me perdoa? Claro, filho, te amo muito, você está aprendendo, está perdoado. Agora vai lá e sofre as consequências do que você fez. Há uma má interpretação em algumas religiões que a gente peca a vida inteira, no leito de morte a gente
Eu me arrependo. Tudo bem, vai para o céu. Não seria justo, não é, pessoal? Seria justo? Isso daqui estaria o quê? Estaria no inferno. É só você se arrepender no leito de morte, não é verdade? Para que eu vou ser honesto a vida inteira? Então a doutrina espírita vem nos trazer esse conhecimento, esse esclarecimento. Sim, a misericórdia, o perdão divino existe, mas a consequência do que fizemos é lei inexorável, ou seja, não vai ser quebrada por ninguém. Ok? Vamos lá. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor dos seus bens de modo mais ou menos equitativo. O que ele está falando? Ó, dentro da lei, a gente pode dispor dos nossos bens um pouquinho mais ou um pouquinho menos equilibrado. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Vocês entenderam a pergunta do Kardec? Tenho muito dinheiro. Quando eu vou morrer, na nossa lei, você pode fazer metade do seu dinheiro, ela tem que ir para os descendentes chamados necessários, filho, esposa, tal. A outra metade você pode testar, você pode deixar para quem você quiser. Ok? Então vamos falar o seguinte, dentro da legalidade, eu tenho 50 milhões de reais. E aí eu pego meus 50 milhões de reais, deixo metade para minha mulher, para meus filhos, outra metade para o meu gato, para minha gata, a Moca. Eu posso? Legalmente eu posso. Né? Principalmente em outros países. Aí o que ele está querendo dizer isso aí? Então, tá tudo bem? Legalmente sim. Porém, toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei-o bem. Pessoal, o Espírito de Verdade está dando uma resposta genérica. Tudo, absolutamente tudo o que fazemos repercute na eternidade. Já não dissemos aqui que tudo, absolutamente tudo que fazemos, ouvimos, conversamos, sentimos está gravado no nosso espírito e levaremos isso para a eternidade? Então, pessoal, botem na cabeça. Cada ato, pequeno, grande, bom, ruim, equivocado, vai te acompanhar. Posso? A semeadura é opcional. Você planta o que você quer. A colheita é obrigatória. Causa e consequência. Aí eu falo, se a gente aprendesse isso na escola desde o quarto primário, o mundo seria muito diferente. Né? Se as pessoas tão materialistas de hoje tivessem isso na cabeça, iam pensar duas vezes antes de prejudicar o próximo, antes de fazer alguma coisa errada, né? Mas é isso aí. Tudo bem até aí? Ninguém gostou dessa parte, né? Pega um pouco no pé da gente. Só um pouquinho, né? Pega todo mundo, né, Zé? Pega todo mundo. Pessoal, nós vivemos um mundo de provas e expiações. E uma das provas, uma das mais pesadas, é relativo à matéria, às tentações da matéria. Nós vimos aqui para testar o quê? As nossas imperfeições, para testar os nossos vícios. O nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa luxúria. Né? Já falamos sobre isso. E tem que ser aqui, porque é aqui que tem tudo isso. E a prova da matéria é uma das mais difíceis, principalmente quem passa em privação. Mas veja que interessante. Veja que interessante. Pratica muito mais mal quem tem muito e não faz nada de bom do que aquele que tem pouco e faz coisa errada. Tem duas parábolas sobre isso. Né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos que eu sempre falo e repito aqui, tão pouco citado pelos espíritas. Parece que todos os espíritos têm medo
dessa questão? Aquele que podendo fazer o bem não o faz, está tudo certo, porque eu sou isentão? Faz o mal. Você tinha condição de ajudar e não ajudou? Você fez o mal. Você podia ter socorrido e não socorreu? Você fez o mal. Quiçá você não foi colocado ali pela providência divina exatamente para fazer esse socorro, esse auxílio, essa ajuda, essa conversa, esse bate-papo, né? E você, como Pedro, nega a caridade de Cristo por 3 vezes. Olha só como o evangelho é completo, como ele se liga, né? E a parábola do óbolo da viúva, né? Que já contamos, estava lá os apóstolos sentados na porta do templo com Jesus, todo mundo vai lá para fazer a doação, o dízimo, né? Aí os caras vêem chegar lá um mercador rico, sacão cheio de moeda, pedra preciosa, os apóstolos falam, o cara, hein? Olha, né? Aí dali a pouco vem a viuvinha, né, com um saquinho com uma moedinha, né, botou lá. Tá. E aí o apóstolo comenta com Jesus. Fala, ó, aí, mestre, o cara lá doou um monte para o templo, ajudou muito a Deus. E a senhorinha lá ajudou com nada. Aí Jesus vira e fala o quê? Pois saibai vós que do tanto que o rico tinha, ele deu muito pouco. Enquanto que a pobre viúva, do que possuía, deu quase o seu tudo. Muito mais valioso para Deus a doação que ela deu do que do rico. É disso que nós estamos falando. Passou para frente? Aquele que assim proceder será responsável depois da morte? É isso, né? Vamos prosseguir. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? O que vocês acham? Será que algum dia já teve, foi todo mundo igualzinho? Eu acho que não. Acha que não? Acho que não. Só se for no começo de tudo. No começo de tudo, quando ninguém tinha nada, né? Um tinha um pedaço de pele e o outro andava pelado. Já era uma diferença de riqueza. Vamos lá, vamos ver o que os Espíritos nos falam. Não. Olha que interessante, pessoal. Nem é possível a igualdade de riquezas. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Nós não falamos aqui que somos todos indivíduos, somos seres únicos, cada um com uma aptidão diferente, cada um com uma qualidade, com conhecimento, com talento diferente. Então nunca vai ser igual. Isso aqui na Terra só. Na Terra e espiritualmente falando também. Essas leis valem para a espiritualidade. Porque não há um espírito igual ao outro. Em relação à igualdade de riquezas. Está falando com a igualdade de riqueza, mas espiritualmente também, porque nenhum espírito é igual, né? Mas nós estamos falando das riquezas, tá? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Eu não vou falar de política aqui. Não vou. Mas vocês estão entendendo o que está sendo falado? Todo mundo igual, todo mundo medido na mesma régua. Impossível. Tem o merecimento, tem o mérito, tem a competência de cada um, né? Veja o que é que o Espírito de Verdade vai se aprofundar. Esses que acreditam nisso são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Adianta você pegar todo mundo e chocar tudo no mesmo palácio? Pelas características e pelas aptidões de cada um, dali a pouco, um que foi para um quarto, já puxou uma cortininha,
já botou mais... Vocês estão entendendo? É da pessoa, né? Fala, Ângela. Aí entra também na lei do trabalho, não é? Na Trabalho. lei da sociedade, Merecimento. merecimento, tudo isso, né? Exato. Veja, se der um monte de tábua, prego, parafuso e martelo para o Zé e para mim, o Zé faz uma casa, eu faço uma fogueira. Eu não sei fazer uma casa. Nunca, não vai, não adianta. Cada um tem o seu conhecimento, tem a sua aptidão. E é por isso, né, ele vai falar um pouquinho mais para frente, é por isso que a sociedade se equilibra. Né? Eu não posso nem ver sangue que eu desmaio. Então o Zé é médico, o Nércio é médico, graças a Deus, a Cláudia, graças a Deus. Porque eu não ia aguentar não, ia vomitar. Olha aí, equilíbrio. Né? E assim por diante. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Combatei o egoísmo. Quais são as duas chagas do nosso mundo de provas e expiações? O egoísmo e o orgulho. Ó, a gente vai passar umas 300 encarnações nesse planeta, tomando sapatada, para tentar deixar de ser orgulhoso e vaidoso. E egoísta. E é difícil. Né? Tudo bem até aí? Vamos dar seguimento? Aí o Kardec então fala, então se não é possível essa igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Olha que pergunta. Pô, se não... Por quê? Veja, nós estamos no começo do Espiritismo. É o primeiro livro doutrinário. Quem aqui não associa riqueza com bem-estar? Alguém aqui não associa? Todos nós associamos. Na verdade, a gente fala assim, eu só vou estar bem o dia que eu tiver dinheiro. Não é isso que a gente pensa? Esse é o nosso pensamento materialista. E aí o Espírito de Verdade nos traz que não. O bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza. É cada um fazer o que gosta, independente de riqueza. Olha que interessante. Eu vi há muito tempo atrás, quando não se chamava coach ainda, né? Não é esse negócio de tudo, tem coach para tudo. Tem coach para passar data show, né? Mas tá bom, né? Mas eu vi um cara que falava sobre trabalho, sobre emprego, sobre talentos. E ele falou uma frase que me marcou muito. Eu era jovem, ele falava assim, se você tem um filho que é muito bom em português e é muito ruim em matemática, você contrata um professor particular de português. Por quê? Porque você precisa reforçar o talento dele. Ele não gosta de matemática, ele vai ser um excepcional escritor, poeta, etc. Alguém aqui pensava nisso? Isso me marcou lá atrás na minha vida. E é isso que está falando, ó. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo com o que lhe apraza, com o que goste. Tem uma frase também do Steve Jobs, né, o criador da Apple. Ele fala assim, para você não ter que trabalhar o resto da vida, é só você fazer o que você gosta. Porque aí não é trabalho. Mas eu acho que 90% de nós não estamos aqui, né? Não é fácil também, né, Zé? Não é. Mas também não é difícil. É. E não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente, né? A gente acaba em trabalhar no que deu, né? Mas às vezes a gente tem um talento muito oculto, muito escondido, que a gente deixou lá reprimido. Né?
Eu sou de um tempo, a gente sempre fala isso, eu sou de um tempo que ou você ia ser engenheiro, ou você ia ser médico, ou você ia ser advogado, ou então você ia ser peão. Eram 4 alternativas. Quantas profissões existem hoje, pessoal? Hoje o jovem se forma aí no colegial, não sabe nem o que ele vai fazer. De tanta alternativa. De tanto. A gente tinha o colegial científico, secretariado e magistério. Olha, o colegial nosso daquele tempo era profissionalizante. Ou você ia ser professor, ou você ia trabalhar numa empresa ser secretário, ou então você ia fazer o científico, você ia prestar medicina, enfermagem. E curso de datilografia. Curso de datilografia era obrigatório. Todo mundo tinha que ter. Em inglês não, mas datilografia, né? Veja como o mundo mudou, como evoluímos, né? Hoje o jovem tem dificuldade de saber o que ele gosta, o que ele vai fazer, né? Vamos lá. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Então, esse é o ideal da sociedade que o Espírito está falando. Não vai faltar especialista para nada, é só a gente fazer o que a gente gosta. E o que a gente gosta, a gente faz bem feito. Né? Esse é o equilíbrio da lei de sociedade que a Ângela citou lá. Ó. Né? Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Livre-arbítrio. É nós, parça. Não é? Não está tudo certinho? A natureza não está tudo certinho? Os passarinhos nascem, voam, os peixinhos brotam lá, nada. Aí vem nós. Né? É isso. Aí o Kardec fala assim, então nesse monte de coisa louca aí, será possível que todos se entendam? E aí? Já falamos disso aqui também. Vamos se entender, todo mundo, um dia? Vamos. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Né? Gente, é a coisa mais rara de ver hoje em dia, né? Você entra num ambiente, tem uma fila, você entra meio perdidão, você para na fila, daqui a pouco você olha, tem a pessoa atrás. É raro, né? Desculpa, você estava aí, por favor. Você não vê mais isso, não, pessoal? É nas pequenas coisas. Nosso trânsito maravilhoso de São Carlos, ninguém dá passagem. E olha, é impressionante, a pessoa vem a 5 por hora. Se acelera um pouquinho para passar e entrar na próxima rua, ele acha que é corrida e acelera junto. Gente, isso é egoísmo. É um reflexo claro de egoísmo. O que é competição? Olha, pequenas coisas são reflexos, né? Aquela frase de que a boca fala do que o coração está cheio, o corpo também age do que o seu coração está cheio. Ó, uma dessa daí eu tava com meu menino no carro, o cara ultrapassou, eu abri o vidro, meu filho, você vai falar uma coisa, pai? Eu falei, não, eu vou tomar um ar. Não posso falar. Você engole e fica quieto, né? O Haroldo Dutra Dias tem uma história igual, né? O Haroldo é um grande palestrante espírita. Ele falou, mas eu sou nervoso no trânsito. Ele falou, um dia em Belo Horizonte, lá, tomou uma fechada do cara, tava com o filho no carro. Ele falou, eu avancei, parei do lado do cara, baixei o vidro, meu filho falou assim, pai, ele, oi? Você vai brigar com ele? Ele falou, tô pensando. Aí ele falou assim, e se for alguém que assiste sua palestra espírita? é bem isso mesmo. Né? É igualzinho. Gente, é fácil fazer palestra espírita, viu? Não é fácil a gente sentar aqui e falar assim, Paulão, nossa, Kardec tem razão. Vai lá, é o que a gente sempre fala, tem que ser espírita do portão para fora. Exatamente. Tem que aplicar o evangelho lá fora.
Aliás, eu estava vendo hoje estava lendo uma coisa evangelho, né? A parábola de socorrer lá o samaritano, e tal, tudo que era odiado e tal. Não, tem que ajudar o próximo. E aí, olha só que os apóstolos perguntam para Jesus, mas Jesus, quem é meu próximo? Naquele tempo os caras não sabiam. Quem é teu próximo? Quem é o mais próximo? Começa em casa. Começa em casa, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua sogra. Sogra fica meio... Não, sogra, com o teu sogro, vale para todo mundo, né? Então, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça, pessoal, que a gente já falou aqui, né? Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Ok? Eu lembro de uma. O pessoal da minha idade, quem tem um DNA mais antigo, vai lembrar. Miron da Loteca. Vocês já ouviram falar desse nome? O Miron era uma pessoa muito simples, vamos dizer assim, era um caboclo, um senhor de roça, que ganhou na época na loteria, só tinha a loteria da zebrinha, era só o jogo. Ele ganhou, acho que em dinheiro de hoje, acho que dava uns 80, 90 milhões. Ele perdeu tudo em um ano. Né? Por culpa dele. Não tinha noção do que era dinheiro. Né? Sorte dele. Também não sabe a dor de tanto que perdeu, né? Mas vamos lá. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Essa é uma questão meio complicada na resposta. Eu pensei bastante nela hoje, papo. O cara perdeu dinheiro por culpa dele, mas não tem uma certa culpa da sociedade? Essa é a pergunta do Kardec. Certamente. Hein? Ué, o cara jogou o dinheiro dele pela janela, que culpa que eu tenho? Que culpa que o bairro tem, né? Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Olha que interessante. Pessoal, é despir-se do egoísmo, é tirar o egoísmo 100%. A sociedade é responsável pela conduta errada da pessoa. Ele não aprendeu, a sociedade não ensinou a ele. Ele não viu pelo exemplo. Né? Muito pelo contrário, né? Quando ele recebeu esse tanto de dinheiro, se aproximavam cada vez mais. Interesse. Então. Mas, que culpa eu tenho? O último que ganhou aí mais recente... Com certeza, a humildade de ajudar ou contribuir com alguma coisa. Exatamente, é isso. O último que, mais recente aí, que ganhou dinheiro de loteria, alugou um avião, levou a família inteira para o Nordeste, com um mês em hotel, acabou o dinheiro. A culpa é minha? A culpa é... Né? Foi ele não me convidou, eu não fui nessa balada aí. O cara alugou um avião, pessoal, botou a família inteira lá dentro, pagou hotel, ficou um mês com tudo. Tá bom, né? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhe as tendências perniciosas. Né? Então é que ele está culpando. A sociedade deveria ser um ambiente de bons exemplos, ou pelo menos de exemplos, ainda que negativos, né? Da gente ver alguém fazendo uma coisa errada e falar, cara, isso eu não devo fazer. Né? Mas a gente tem uma visão muito curta e muito pouco espiritualizada. A gente acha que todo mundo que está fazendo as coisas erradas não dá nada. Pode não dar nada aqui. Mas a justiça divina é tudo que tu fazes ecoa na eternidade. O que você quer ter ecoando na sua eternidade? Uma pessoa que você ajudou e conseguiu tirar de uma situação difícil? Ou um tombo que você deu de um monte de milhão, que você tirou dinheiro de um monte de família e botou um monte de gente na miséria?
Pode escolher. Semeadura é opcional. A colheita é obrigatória. É Né? a mesma coisa, Paulo, que acontecendo agora, esse negócio desse povo levar bebê reborn, essas espécies. Cara, o pessoal, assim, tá ajudando, mas não tá vendo que a sociedade tá doente. Tá doente, né? Bebê reborn. Daqui a pouco vai ter, daqui a pouco vai ter médium espírita dando comunicação em bebê reborn. Porque o pessoal tá ficando doente. Eu tava ouvindo uma mulher falar, eu fiquei, meu, só não vê quem não quer, que ela tá totalmente virada. Então, vou falar pela... Mas essa parece que tinha perdido o filho, é meio psicológico mesmo. Será que não é isso? Mas tem gente que não quer ter o filho, prefere ter o bebê reborn. Enquanto estava cuidando do cachorrinho e tal, botando roupa, pagando escola, pensão, fazendo festa. Teve uma pessoa que fez uma festa de aniversário para o gato e gastou R$10.000. Saiu na revista aqui. Na revista Capa, quem é que lembra? Tem gente pagando creche para bebê reborn. Creche. Então, veja, como espírita, devo dizer a vocês, são provas e expiações, são espíritos imperfeitos que estão aprendendo. Devagarzinho, com o bebê reborn, eles vão aprender a se ressocializar, tá? Hoje a pessoa bota um vídeo no YouTube e tem 1 milhão de visualizações, o que é outro problema. Tem muita gente também, pessoal, dando uma de maluco para ganhar like, porque monetariza. A própria mídia, né? A própria mídia está construindo essa história de bebê. Vocês já viram reunião de bebê reborn aqui em São Carlos? Ainda não vimos. Então, hoje nós temos uma coisa muito complicada que deveria ser um grande benefício para a humanidade, chamado internet. E o pessoal vai na onda do que está vindo. Gente, tem gente que é irresponsável. Ah, vou fazer uma palestra espírita. Pô, a gente precisava ter uns likes para nossa casa, né? Quem sabe monetiza e tal. Então eu faço um absurdo e tiro a roupa aqui. Pronto, bomba na internet. Isso é espiritismo? A pessoa está preocupada? Ela quer os likes, ela quer monetizar. É aquilo que a gente falou, né? Tem gente que por dinheiro faz qualquer coisa. E vamos dizer, né? Essa geração nova, sem orientação moral, sem acreditar em nada, né? Não são nem ateus, são atoas, né? Um exemplo, olha, você viu, botei um vídeo aqui, eu de bumbum de fora, deu 2 milhões de seguidores. É disso, né, pessoal? Vamos lá, né? Fazer o quê? Faz parte das nossas provas e expiações, tá ok? Então, vamos voltar aqui no nosso tema. Nós vamos agora entrar, vai dar tempo de falar pelo menos a primeira, nas provas da riqueza e da miséria. Em qual que você está? Eu acho que nós estamos... Vamos falar só dessa aqui, né? Vamos, a outra lá, tá bom. Vamos lá. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Olha que tendência do Kardec à época, né? Pessoal, quando tem alguma coisa que nós não gosta, em quem que a gente põe a culpa? Por que Deus me colocou nessa vida? Não, Deus te criou simples e ignorante e você construiu essa vida. Você construiu essa vida. Nós somos a somatória das decisões que nós tomamos. Então, aqui onde eu estou, fui eu que me trouxe aqui. Simples assim. Não vem com essa história, nós já falamos, não vem com essa história que Deus fica lá e fala assim, o que nós vamos arrumar de encrenca para o Paulo agora? É isso. Soberanamente, justo e bom, amor infinito, misericórdia infinita. Você acha que ele está sentado na nuvem, pensando como é que ele vai arrumar encrenca para você no dia de hoje? Somos nós que arrumamos essas encrencas, né?
Porque Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria, para experimentá-los de modos... Quer um consolo? Você está pobre nessa? Ou você já veio rico, ou então você ainda vai vir rico. É só aguardar. Só aguardar. Não percam próximos capítulos da reencarnação. Não percam. Fala alto, senão não sai, depois a gente não consegue ouvir. Vai depender do que nós formos agora, nessa encarnação, porque é de merecimento, ou então assim, Ó, não adianta muito, porque vamos supor, ai, nossa, eu fui um espírita maravilhoso, fui super caridoso, fiz tudo direitinho. O cara fala assim, então, né? Agora é que é a hora de testar a tua ganância. Você vai voltar lá como Elon Musk. O que você vai fazer com os 3 trilhões de dólares? Pessoal, vamos nos nossos números aqui. 40 milhões. Joga na Mega Sena, você olha, 40 milhões. Quanto bem você pode fazer com 40 milhões que você vai deixar de fazer? Você está entendendo porque é a pior das provas? Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. É mais uma lembrança, né, pessoal? Tudo que nós estamos passando aqui, nós escolhemos. Nada é colocado goela abaixo. Ô, Paulão, tudo bem? Tudo bem? Vai voltar para a encarnação? Então, ó, você tem isso, isso e isso para corrigir. O que tu aguenta? Olha, eu aguento fazer isso, só que eu já não aguento. Ok, o que você concorda? É assim que funciona. Ok? Somente espíritos muito comprometidos não têm o poder de escolha. Porque eles estão tão perturbados que eles não saberiam nem escolher o que é melhor para eles. Aí a espiritualidade superior também, com muito amor, fala, não, irmãozinho aqui não aguenta isso aqui, então ele vai passar só por isso. Mas aqui umas 40 reencarnações a gente conversa de novo. Né? Então somos nós que escolhemos. Última mesmo. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? Todo mundo aqui pensou da desgraça. Até eu que já estudei, que já li, que já sei a resposta, foi assim, da desgraça. Não é? Da riqueza, o que você vai fazer com ela? São terríveis, tanto uma quanto a outra. As duas são terríveis. As duas. Não tem pior. A miséria extrema é muito ruim e a riqueza extrema é muito ruim. Ah, Paulo, mas o rico não sofre. Pessoal, é preferível passar fome, porque se alguém te der um lanche na rua, você mata a fome. Porque quem tem depressão profunda, questões psicológicas, morais, não tem remédio não. É você com você mesmo. Lembre-se disso. Tanta gente que tem tudo, é rico, tem tudo o que quer, não tem necessidade nenhuma e é completamente infeliz. Suicida-se. A gente que é pobre, né, fala assim, como é que uma pessoa com 10 milhões se suicida? Ah, se suicida. Porque aquilo para ele não vale nada. Não trouxe felicidade. A gente sempre ouviu falar, pelo menos eu ouvi dos meus pais, que dinheiro não traz felicidade, a gente nunca acreditou, né? Até o pessoal complementava, né? Dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Mas, gente, não é assim não, né? A miséria provoca as queixas contra a providência. Então, quem está na miséria, essa é a história. Por que Deus me pôs aqui? Por que isso acontece coisa ruim? Ah, mas Deus é ruim comigo, não sei o que lá. A gente queixa contra a providência. E a riqueza
incita a todos os excessos. O que gera mais débitos para as vidas futuras? Os excessos praticados ou as dificuldades sofridas? O que vocês acham? Está entendendo por que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar nas portas do céu? Porque é muito difícil para quem tem tudo abrir mão e ajudar. Porque ele tem muito recurso, muito recurso. Tudo bem? Nós vamos parar por aqui, porque já estamos com o nosso tempo esgotado. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Oi. Vamos lá. Uma coisa que eu fiquei pensando, porque a riqueza, quando ela é muito extrema, eu acho que o cara sucumbe todo. Se perde, né, cara? Se perde. Eu acho que ele vive o mundo dele, perde toda a consciência da coisa. E isso acaba sucumbindo toda a realidade do problema. Às vezes isso não afeta a sua humanidade. O cara tem tanto dinheiro que ele se perde. A palavra é essa. Então, como é que fica a espiritualidade em relação a isso? Ele não está. Não vai dar no reino do céu, porque é rico, ele não tem poder. Ele já passou disso. Você pega o Elon Musk, aí o cara não sabe o que ele tem mais. Né? Já está. Vive. O Carlão tá dando uma posição aqui, defendendo um pouquinho os extremamente ricos que já perderam a noção das coisas, né? Aí aquele negócio, qual que é o seu grau de culpa? É de acordo com a responsabilidade que você sabe, que você conhece. Se ele sabe que ele pode ajudar muita gente e não ajuda, ele vai ser responsável, não importa se não contam para ele, ele sabe que ele é bilionário. Ele sabe que tem um monte de gente passando fome. Ele sabe que ele poderia mandar fazer 40 poços artesianos no Nordeste. Mas não faz. Não faz. Vai sofrer as consequências. Não é? Nós não sofremos a consequência do nosso dia a dia com o pouco que temos. Quem aqui nunca parou no farol? O cara vem lá, né? Potinho na mão. Uma moedinha, você olha assim no isqueiro, tem lá uma moedinha lá de 50 centavos, o cara faz assim. Quem nunca aqui? Quem nunca? Todos nós. Né? Aí tem aquela parábola de Jesus fala também, né? Que vocês me viram nu e não me vestiram, me viram com fome e não me deram comida. Mas onde que foi? Falou, para cada um dos meus filhos que você fez isso, você fez para mim. É a lei da responsabilidade. Né? Mais uma pergunta? Dá tempo a última? Não? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite. Tenhamos todos uma semana abençoada.